Bom dia, meus amados irmãos. Hoje é um dia especial, um dia alegre, um dia de celebração da igreja, um dia em que comemoramos a Páscoa. É um evento importantíssimo dentro do calendário da igreja cristã, onde celebramos a obra de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Que bênção, que privilégio temos de dedicar um dia e assim adorarmos ao Senhor pela obra de salvação que nos foi conquistada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E hoje gostaria de falar sobre este assunto, gostaria de trabalhar com os irmãos essa questão da Páscoa. E eu quero desenvolver com vocês nesta manhã, celebrando a nossa Páscoa, esse tema, a origem e a importância da Páscoa. Onde está a origem e qual é a importância da Páscoa. E por isso nós vamos voltar no tempo. A Páscoa cristã se centraliza na pessoa e obra de Cristo, mas tem seu fundamento teológico, sua base lá no Antigo Testamento. E é de onde nós vamos extrair as lições para nossa meditação e edificação nesta manhã. O texto principal se encontra no livro de Êxodo, livro do Êxodo, onde trata da saída do povo de Israel do Egito, quando depois da nona praga, o Senhor anuncia que vai visitar o povo do Egito com a morte dos primogênitos. E aí, antes disso acontecer, ele dá orientações ao seu povo se prepararem para sair do Egito. E nesta preparação, eles vão celebrar pela primeira vez a Páscoa, assim chamada Páscoa. E ali estão as raízes, o fundamento da nossa fé, do nosso entendimento de salvação na pessoa de Jesus. Gostaria que nós lêssemos no livro de Êxodo, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 a 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Um cordeiro por família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-los-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis
por estatuto perpétuo. E assim, com base nessa narrativa, neste acontecimento, estaremos entendendo a origem e o fundamento da Páscoa e sua importância para a fé judaica e, consequentemente, a fé cristã, pois a Páscoa vai encontrar o seu cumprimento na pessoa do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, tenha misericórdia de nós, abençoa nossas vidas e abençoa-nos no estudo desse tema. Ó Deus, abençoa cada família, cada irmão que está buscando entendimento, a compreensão, celebrando ao Senhor nesse dia muito especial de Páscoa, onde comemoramos a ressurreição de Jesus. Fala ao nosso coração, abençoa a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. A instituição da Páscoa, ela tem sua origem realmente na história do povo de Deus no Antigo Testamento. Aí está a base da Páscoa. Ela não foi criada de outra maneira, não foi criada pelos homens por meros costumes. Não, ela tem fundamento na forma como Deus se revelou, na libertação do seu povo, na história do seu povo, preparando o seu povo para algo maior, algo tremendo. Naqueles dias já seria a libertação do povo. E para o futuro, a vinda daquilo que representa o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então a origem está na história do povo de Deus. Remonta à época de Moisés, quando o povo estava habitando já há cerca de 400 anos na terra do Egito, desde que foi para lá na época de José, ficou ali instalado por muito tempo e passaram-se gerações. Até que se levantaram, e vai se levantar, faraós que não conheceram os faraós da época de José, e assim começaram a ver os israelitas como um povo que ameaçava. E via aquele povo que crescia a cada dia. E então os faraós encontraram nesse povo estrangeiro, entendiam eles ser uma forma de ameaça à economia da nação, à própria estrutura social da nação. E assim os faraós passaram a escravizar os israelitas. E não apenas escravizar, passaram a impor sofrimento e tortura sobre eles, peso sobre eles. Não bastava a escravidão, mas um sofrimento maior a cada dia sobre o povo do Senhor. E o povo gemia, e o povo sofria, e o povo clamava a Deus, passou a clamar a Deus livramento daquela dor, daquele sofrimento. E assim, considerando o clamor do povo, a sua dor, Deus se lembrou. Deus se lembrou da aliança que fizeram no passado com os patriarcas, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Aquela aliança de proporcionar, de fazer deles uma grande nação, abençoar sua descendência, abençoar aqueles que viriam, dar a terra, ou seja, o povo de Deus estava debaixo desse pacto que Deus estabelecera no passado, e Deus se lembrou da aliança. E por causa desta aliança, Deus voltaria os seus olhos para o seu povo que estava sofrendo na terra do Egito. E como Deus faria isso? Como Deus resolveu intervir na história para libertar o seu povo? Ele vai fazer da seguinte maneira: ele vai levantar Moisés. A história do nascimento de Moisés e as circunstâncias mostram todo o milagre de Deus na preservação de sua vida, na sua ida para o palácio, ser criado no palácio pela princesa do Egito, Deus trabalhando providencialmente na história do seu povo e na história particular de Moisés, até o seu treinamento lá no deserto, quando ele teve que fugir de Faraó, e passou um bom tempo no deserto, até finalmente ter um encontro com Deus. Ter um encontro com Deus, onde Deus se revela, e revela seu plano, seu propósito de tirar seu povo, de libertar o seu povo e usar Moisés. E assim, Deus chama, Deus vocaciona e Deus ordena a Moisés que volte para o Egito e fale a Faraó, e se dirija a Faraó, dizendo da ordem de Deus, para que ele deixe o seu povo sair do Egito.
a fim de adorá-lo. Era essa missão que Deus deu a Moisés, Deus capacitou a Moisés, e na resistência de Moisés ao chamado, Deus providenciou Arão para auxiliá-lo nesta missão, e assim os dois haveriam de conduzir esse processo de libertação do povo do Egito. Seria com a mão de Deus acima de tudo. Deus endureceu o coração de Faraó. Ele não acatou a palavra de Moisés, ele endureceu o seu coração. Deus tinha um propósito nisso, e Deus usou a própria dureza do coração de Faraó nesse momento. Ele não permitiu a saída dos israelitas, como nós sabemos. Ele, coração endurecido, incrédulo, como aceitar a ordem de um Deus, de um povo que ele considerava inferior. Então ele desprezou completamente a ordem de Deus através de Moisés. E aí, diante disso, e já estava no plano de Deus, ele demonstrou o seu grande poder. Seu grande poder através de Moisés, realizando maravilhas à frente de Faraó para convencê-lo do poder do Deus de Israel. E mesmo assim o coração endurecido de Faraó, Deus então resolve enviar as pragas sobre o Egito. Seriam 10 pragas no total, a fim de quebrantar o coração. Seriam as manifestações extraordinárias de Deus, através dessas maldições, dessas pragas, sobre o povo, sobre a terra do Egito, para que eles fossem quebrados, para que Faraó fosse quebrado, e para que eles aprendessem que o Deus de Israel é um Deus poderoso. Não há Deus como o Deus de Israel. Incomparável. Deus, e acima dos falsos deuses do Egito, e o Egito tinha muitos deuses, e eles criam neles, eles esperavam deles, e Deus estava mostrando que ele era o Senhor do céu e da terra, Criador do céu e da terra, que não há outro Deus senão o Deus de Israel. E assim o Senhor haveria de manifestar com poder aos egípcios a sua majestade, o seu poder, não só aos egípcios, mas também aos próprios israelitas e também a todos os demais povos, para que vissem nessa libertação a manifestação graciosa do poder de Deus na terra. Como Faraó não cedeu diante do sofrimento, do prejuízo, rãs, piolhos, moscas, úlceras, pedras, a plantação afetada, os animais afetados, os homens doentes, as pessoas morrendo, Deus anunciou a última praga, a mais terrível de todas elas, a morte de todos os primogênitos do Egito. Isso está no capítulo 11 do livro de Êxodo, a morte de todos os primogênitos de cada família, o filho mais velho de cada família, e essa morte iria atingir inclusive os animais do Egito, desde o palácio até o campo, desde Faraó até o homem mais simples, e até os animais também seriam afetados pela morte, quando essa praga fosse cumprida. Diante disso, desse momento único, Deus ordena a seu povo para que se prepare para sair do Egito. Está na hora de partir. Está na hora de ir. É agora. Esse é o momento. Deus preparou o terreno. Deus quebrou o Egito. Deus quebrou o coração daqueles homens. Os oficiais de Faraó vinham a todo tempo dizer a ele: deixa esse povo ir, liberta esse povo, nós estamos morrendo, nós estamos sofrendo. Mas ele endureceu o coração. Chegando então na 10ª praga, Deus já sabia que, de fato, a libertação estaria para ocorrer certamente. E ele ordena que seu povo se prepare, então, é o texto que nós lemos, é a preparação do povo para a partida. E nesta preparação há uma consagração do povo. Há uma consagração. A cerimônia da Páscoa, ali instituída naquela noite, cumprida pelo povo naquela noite, iria marcar a história do povo judeu para sempre. A partir de então, a história seria totalmente transformada a partir daquela experiência da Páscoa. Seria marcada na história deles. Então, o que seria isto? O que seria essa cerimônia, esse preparativo?
Deus ordenou que os israelitas se preparassem. De que maneira? Sacrificassem um cordeiro de 1 ano, na noite em que o anjo da morte iria cumprir a 10ª praga. Naquela noite, eles se preparassem, sacrificando um cordeiro de 1 ano. O texto fala que ele poderia até ser substituído, eventualmente, por um cabrito, mas era um cordeiro de 1 ano, assar e consumir com toda a família. Todos os israelitas deveriam se reunir em famílias. Se a família era pequena demais, se juntava com outra família, de forma que fosse o suficiente para a refeição daquela família. Iriam tomar aquele cordeiro, sacrificar, preparar um assado e consumir. Iriam também tomar do sangue daquele cordeiro e aspergir sobre os umbrais, os batentes das portas, as vergas das portas, teriam que ser colocado o sangue daquele cordeiro. E também deveriam comer ervas amargas, estarem vestidos todos eles, porque era a última noite deles ali. Eles iriam embora. Eles estavam preparados para partir. Seria uma noite dramática, uma noite, um romper de escravidão de algemas de muitos anos. Era um rompimento, a libertação de todo um povo de uma situação social de escravidão. Seria marcado por aquela noite. E esses sinais deveriam ser realizados pelo povo como expressão de fé. Matar o cordeiro, assar, consumir em família e se preparar para partir. Quando finalmente veio o anjo de Deus e desceu para matar os primogênitos do Egito, chegou o cumprimento da vontade de Deus, o anjo passou por cima. Essa é a ideia da Páscoa, de passar. O anjo passou por cima de todas as casas dos israelitas. Ele passou sobre e se dirigiu somente à terra do Egito, às famílias, às casas dos egípcios. Nesta noite morreram todos os filhos primogênitos entre os egípcios, até mesmo o filho de Faraó. Foi uma noite terrível. Luto por todo o canto. Grito, tristeza, dor, desespero romperam por toda a terra do Egito. Gritando, clamando, se revoltando, buscando nos seus deuses direção, mas não havia um grande vazio. A morte chegara, a palavra de Deus se cumprira, a 10ª praga aconteceu mesmo, e a morte visitou cada casa no Egito, cada casa. Tomado de dor profunda, finalmente Faraó ordena que os israelitas saiam do Egito. Foi o desfecho. Os irmãos sabem disso. Foi o desfecho final, e ele se rendeu diante daquele acontecimento, rendeu diante do Deus de Israel, diante da palavra cumprida, e assim ele ordena que os israelitas saiam imediatamente do Egito, como Moisés falara. Todos eles com seus animais, com seus bens, e ainda levando, onde levar ainda despojos, ouro, prata, joias preciosas, onde sair, assim, com tudo isso, para a terra que Deus prometeu, cumprindo a vontade de Deus. Foi uma noite marcante, noite histórica. A Páscoa marca a saída, é o êxodo, é a saída do povo de Israel. É o momento mais importante na história do povo judeu. É o momento mais importante na história do povo de Deus. E ele sinaliza muitas coisas para a fé cristã também, com toda certeza, amados irmãos.
Diante disso, diante dessa libertação tremenda que ocorreu por ocasião, depois dessa noite, depois da celebração da Páscoa, ali marcado mesmo, nós vamos extrair algumas lições para a nossa edificação acerca daquela Páscoa que foi instituída no Egito. 3 importantes, entre muitas verdades, com certeza, que há em toda essa narrativa, muitos significados, muitos elementos importantes para a teologia, para a doutrina, para a fé judaica, para a fé cristã. Eu gostaria de destacar 3 verdades principais. A primeira delas é que a Páscoa representa uma tremenda experiência de libertação. Era todo um povo, o texto na sequência vai dizer que serão a multidão dos libertos constituída de 600 homens, 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Ou seja, era uma grande multidão ao sair. E nisso representa uma experiência maravilhosa, magnífica de libertação de um povo. Revela esta saída o grande poder de Deus. Tudo isso revela o grande poder de Deus. É Deus se revelando. Ele é o Deus criador dos céus e a terra, incomparável a qualquer outra divindade. Não tem como comparar. É um Deus único, soberano, gracioso, que está no controle e no poder sobre todas as coisas, sobre a natureza. E ali no Egito foi de uma forma muito particular manifesto o poder de Deus sobre as forças da natureza, da criação. Tremendo, sobre a vida e a morte. Está nas mãos de Deus esse poder. Não está nos homens e nem estão nos ídolos criados pelos homens. Nenhum deles. Não está. E sobre os governos humanos. Está acima dos faraós, dos reis, dos príncipes, dos ditadores, dos governantes soberbos e altivos. E a história da humanidade está repleto de exemplos disso. E Deus está acima de todos eles. E Deus move como peças de um tabuleiro. Deus usa quem quer os reinos, os governos humanos. E ele vai mostrar isso muito claramente lá na época de Daniel, na história de Daniel, na profecia de Daniel, o controle de Deus sobre as nações, sobre a Babilônia, sobre a Pérsia, sobre a Grécia, sobre Roma, todos dentro de um plano soberano de Deus, no controle do planeta das civilizações. Ele é Deus, ele demonstra o seu poder, ele está como está atualmente, governando sim, os homens confusos e perdidos, como um caos, sem saber o que vai suceder, mas Deus está no controle, tudo está dentro do plano perfeito de Deus, com toda certeza. Então, a Páscoa e a saída do povo revelam uma grande, maravilhosa história de libertação. É importante de pensar nisso, principalmente nesses dias que estamos vivenciando, lembrarmos disso. Do controle de Deus, do poder de Deus, da providência de Deus sobre a história do homem, a história do seu povo. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, daquela nação, e Deus estava cuidando do seu povo, como haveria de cuidar daqui para frente, em todos os momentos da história do povo de Israel. Israel representava mesmo a igreja de Deus, o povo de Deus lá no Antigo Testamento. E da mesma maneira, ele cuida da igreja, da mesma maneira ele governa a igreja, ele sustenta a igreja, ele protege a igreja, mesmo em meio às tempestades, às coisas, às adversidades, Deus guarda e sustenta o seu povo. Louvado seja Deus por isso, amado. Que lição maravilhosa, que lição preciosa. A Páscoa representa uma tremenda experiência de libertação. Segundo lugar, a Páscoa aponta para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A Páscoa aponta para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Todos
os sinais daquela cerimônia apontam para Jesus. De muitas formas, o cordeiro foi sacrificado. Um cordeiro foi sacrificado. E o que significa aquele cordeiro? Porque, entendendo a situação, o cordeiro sacrificado naquela noite em cada família estava substituindo o filho daquela família. O cordeiro morto e sacrificado estava substituindo cada primogênito dos israelitas. É por isso que lá mais para frente Deus vai falar a Moisés, ao povo de Israel, de que todos os primogênitos de Israel pertencem ao Senhor. Porque eles foram comprados. Foram comprados naquela noite. O cordeiro morto no lugar de outro. No lugar do filho do israelita. É um cordeiro sacrificado, é um sacrifício expiatório, é substitutivo, é alguém morrendo no lugar do outro. Isso é tremendo, isso é simbólico, é um sinal e é real, porque de fato ali foi mesmo, foi efetivo ali na noite em que o anjo da morte passou em frente sobre cada casa e os filhos dos israelitas foram poupados, porque o cordeiro morreu no lugar deles. A segunda referência interessante nessa passagem, totalmente cristológica, totalmente, tudo muito representa, simboliza Jesus. É o cordeiro substituto que morre e o sangue que é aspergido. O sangue daquele cordeiro, ele é aspergido sobre os umbrais, sobre os batentes de cada porta, para que quando o anjo da morte passasse, ele ia passar por cima daquela casa, havia um sinal. Qual o sinal? O sangue. Ali morreu. É o sangue da morte. É o sangue do sacrifício. É o sangue expiatório. É o sangue da substituição. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. A Bíblia vai mostrar mais para frente que é pela morte de Jesus, pelo seu sangue derramado, que o povo de Deus foi libertado, que nós somos libertados. Ele nos substituiu lá na cruz do Calvário. E o seu sangue nos lava de todo o pecado. O seu sangue nos purifica. O seu sangue nos representa o perdão dos pecados, porque foram pagos pela sua morte, pelo seu sacrifício. Que coisa tremenda, amado. A Páscoa aponta para Jesus. A Páscoa é Jesus. Desde o passado, lá no Antigo Testamento, como a partir do Novo Testamento, com a sua ressurreição, com a sua obra consumada, tudo simbolizada no passado e consumada lá na frente, na cruz do Calvário, e quando ele sai da sepultura e a deixa vazia, porque ele retorna à vida. A verdadeira Páscoa, amado, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Não é nenhum outro símbolo. As pessoas querem colocar animais, coelhos, outros símbolos de vida, tudo isso errado, equivocado. A verdadeira Páscoa é uma pessoa, é a obra de Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Não podemos iludir nem enganar nossos filhos. Os israelitas tinham como memorial ensinar aos seus filhos, quando comemorassem a Páscoa, que foi naquela noite que Deus tirou eles da terra do Egito. Eles tinham que comemorar a Páscoa, uma das festas mais importantes para os judeus. E quando ele comemorava, tinham que falar aos seus filhos, porque lá no Egito, Deus tirou eles com mão poderosa. Assim também, quando nós comemoramos a Páscoa, não podemos desviar para a refeição, para a comida, para a celebração, não. Temos deixar claro em nosso coração, em nosso ensino didático para a família, de que a Páscoa é Jesus. Foi o que ele morreu na cruz e ressuscitou para a nossa salvação eterna. Essa mensagem tem que estar no teu coração, meu irmão, no coração do teu filho, que teu filho tem que crescer com esta verdade acima de tudo, amado. Trabalhe e ore por isso, peça a Deus sabedoria. Não permita que os mecanismos comerciais que nos cercam, e são muito forte a cultura secular, venham desviar o foco da nossa casa, da nossa criação, da educação dos nossos filhos, nos valores da fé, os verdadeiros valores da fé. Não podemos deixar que o mundo ele dite a pauta da educação dos nossos filhos e a condução da nossa família. O mundo não pode isso. Você é crente.
Você tem a palavra de Deus como referência na tua vida. Isso está acima de qualquer imposição cultural e secular. Bem? Pensa bem nisso, amado. A verdadeira Páscoa é Jesus. E eu vou passar um pouco à frente para mostrar isso com algumas passagens do Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte viu João Batista, a Jesus, que vinha para ele, e disse, assim disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista já dissera: eu não sou o Cristo, eu não sou. Eu sou apenas aquele que prepara o caminho para ele. Eu não sou digno nem de tirar suas sandálias. Mas quando Jesus se apresentou para João, João apontou, e cumprindo as Escrituras e de uma forma profética, como João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quanto simbolismo, quanto significado e quanta verdade no que João Batista estava dizendo. Ele não o chamou de príncipe, nem de rei, nem de governador. Ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Toda o significado, a essência da Páscoa, como lá no passado. É o Cordeiro que substitui, é o sangue que substitui, que purifica. João 1,36, um texto da continuidade, e João Batista diz assim: vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Essa é a mensagem da Páscoa, é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para levar os nossos pecados e morrer no nosso lugar, nosso substituto, de cada um de nós, de todos nós. É o substituto, é o Cordeiro Pascal. Haveria de levar sobre ele todas as nossas iniquidades e transgressões e pecados. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aí a referência importante aqui de Paulo a Jesus é essa, a segunda parte do versículo: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Se há um animal que representa ou simboliza esta celebração, é o Cordeiro. É o Cordeiro que representa Cristo, na verdade. O Cristo que foi morto pelos nossos pecados, foi imolado, foi sacrificado no meu e no teu lugar. Que coisa tremenda. Às vezes nós tratamos de uma forma muito leviana as coisas de Deus, as celebrações, as festas. Eu ter mais seriedade nas coisas do Senhor, levar muito a sério as tradições cristãs. Elas têm um fundamento teológico, um fundamento bíblico. Ela não é apenas uma questão cultural, de tradição cultural da família, da igreja. Ela é muito mais do que isso. Tem um significado de mensagem de vida, mensagem de salvação, mensagem de transformação, mensagem de regeneração, mensagem de justificação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, na sua carta, diz o seguinte: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Olha que referência Pedro faz, uma referência direta a Êxodo capítulo 12, principalmente, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele fala, nós somos libertados e salvos, não por ouro nem prata, mas pelo sangue, o sangue do Cordeiro. Que coisa maravilhosa! Cristo é nossa Páscoa, aquela Páscoa instituída na saída do povo do Egito. Tinha esse significado, tinha esse simbolismo, apontava para Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como ele tira o pecado? Morrendo, sendo imolado, sendo sacrificado, se oferecendo para o sacrifício. É por isso, amados, que nós encontramos
estas expressões maravilhosas no livro de Apocalipse. A revelação celestial, gloriosa. Apocalipse 5,12 diz assim, que os seres e os anjos, proclamando em grande voz, diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E somente o Cordeiro que venceu, que foi morto, mas vive e venceu, seria digno de abrir o livro da revelação de Deus, o livro da consumação dos atos de Deus, redentivos de Deus, de julgamento de Deus, que o livro de Apocalipse vai apresentar em seguida. Somente Jesus era digno, tinha em suas mãos a dignidade, a santidade de abrir o livro e determinar os destinos, o destino da humanidade e do povo de Deus. Glória a Deus, digno, e a expressão, o Cordeiro, como se apresenta em Apocalipse, como ele se revela em Apocalipse, como o Cordeiro que tirou o pecado do mundo e venceu a morte. Apocalipse 5,13 diz então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que coisa maravilhosa, amado! Você consegue cantar isso ao Senhor? Você consegue, como esses seres, proclamar a glória de Deus também? Faça isso nessa manhã. Cante louvores ao Senhor. Expresse adoração ao Senhor, aquele que está no trono, ao Cordeiro que reina, a Ele a glória, o louvor pelos séculos dos séculos, para sempre. Louvado seja o Senhor. Ele vive, Ele reina e é digno todo louvor e majestade. Que bênção, amado irmão, que bênção. Em terceiro lugar, assim extraímos desse texto a terceira lição, né? A Páscoa nos traz uma mensagem de esperança. Em que sentido? A narrativa vai contar os detalhes históricos da saída do povo, como foi. Na verdade é o seguinte, eu quero destacar: todo o povo foi tirado do Egito. Todo o povo, não ficou ninguém para trás. Não fica ninguém para trás. Todos eles saíram libertos pelo poder de Deus, para a glória de Deus, e seriam levados para a terra da promessa, a terra prometida. Era o plano de Deus, é a promessa de Deus se cumprindo historicamente, de uma forma grandiosa, tremenda, o povo saindo livre da terra do Egito e caminhando sobre a liderança de Moisés, e haveriam de ir na liderança de Moisés para tomar posse da terra que Deus haveria de dar. É uma mensagem tremenda o que Deus faz conosco. Antes, escravos, no nosso caso, todos escravos do pecado, nosso coração, nossa vontade afetada pelo pecado, fazendo o desejo da carne, o desejo do mundo. Não somos livres, como as pessoas falam, somos escravos. Jesus falou, quem é escravo do pecado, né, precisa de libertação, a libertação dele. E ele fez isso. Que mensagem de esperança para a humanidade. Libertar-nos de nossos grilhões, de nossas algemas, e sermos livres em Cristo. É assim que o Evangelho faz a nossa vida. O Evangelho é libertador. Aquele que é alcançado pelo Evangelho, ele é libertado do poder do pecado. Ele não é mais dominado pelo vício nenhum, não é dominado pela cobiça, pela concupiscência. Ele não é mais dominado. O Senhor nos liberta do poder do pecado, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos sara, o Senhor nos transforma, e o Senhor nos faz seus filhos. Que coisa tremenda, é a promessa do Senhor, é a mensagem de esperança, nos torna filhos da promessa, filhos da aliança, e temos uma herança. No caso de Israel, ele tinha a terra prometida. No nosso caso, nós temos a herança eterna preparada para o povo de Deus, que é com Deus. Você crê nisso, amado? Você crê? Essa é a mensagem da Páscoa. Foi para isso que Jesus veio, esteve entre nós, morreu e ressuscitou e vive, para nos trazer essa mensagem de esperança, de eternidade.
Louve a Deus por isso, explique isso aos filhos, explique que Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E por isso que nós celebramos ao Senhor, porque sabemos que Ele voltará um dia, maravilhosamente, com poder e glória. Concluindo, queridos irmãos, 3 lições nós meditamos nesta manhã. A Páscoa representa uma tremenda experiência de libertação. A Páscoa aponta para a pessoa e a obra de Jesus. Espero que o irmão tenha compreendido todo o simbolismo e significado da Páscoa apresentada em Cristo. E a Páscoa finalmente nos traz uma mensagem de esperança. E como nós estamos precisando de esperança hoje, onde se agarrar? Aonde o homem pode se agarrar? Em quem o homem pode se agarrar? Diga para mim, pensa consigo mesmo. Aonde vamos nos agarrar nessa experiência que temos? Nos homens, nas instituições que se perdem, nos governos? Aonde? Eu dou uma resposta para você. Em Deus. Você vai se agarrar em Deus. Você vai agarrar em Deus. Como é que você vai se agarrar em Deus? Você vai crer no seu Filho que veio para te levar à presença do Pai. É porque é através do Filho que nós vamos ao Pai. Quem crê em mim, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então venha para Deus. Venha a Deus. Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus. Aí é uma referência que nada nesse mundo rouba de nós. Nada nesse mundo, nada se iguala, nada. Não é dinheiro, não é sucesso, não é realização, não é bem-estar, não é prazer, nada disso. Nada se iguala a você ter uma vida, paz no coração e uma vida eterna, desfrutar na presença de Jesus e com Jesus. Nada é igual a isso. Meu querido irmão, amado, que nesse dia especial, tão especial, em que nós estamos celebrando a Páscoa, louve a Deus com a sua família, louve a Deus, adore, cante louvores, hinos, orações pela salvação que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Como o Cordeiro de Deus, ele se ofereceu em nosso lugar, pagando o preço da nossa redenção eterna. Então, celebre isso, glorifique a Deus por isso, sinta paz no seu coração, por isso seja alegria na tua casa, no teu coração, na tua família, amado. Como o Filho de Deus, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse nosso Deus bendito, nosso Salvador, ele vive, ele reina, ele governa, ele salva, ele cura. Louve a Deus por isso, amado. Louve a Deus. Seja um dia abençoado na tua casa. Essa Páscoa seja muito diferente de todas as outras na tua vida. De todas as outras. Que o Senhor encha tua casa com a sua presença. Com a sua paz. Com a sua graça. Com o louvor. Com a adoração. Com fé. Seja assim. Nesse dia do Senhor, Páscoa do Senhor, que Deus te abençoe, amado irmão. Que Deus te abençoe imensamente. Eu desejo a você, em Cristo Jesus, uma feliz Páscoa para todos vocês. Que Deus abençoe com a sua graça e bondade. Que Deus abençoe. Tenha um dia abençoado e uma Páscoa maravilhosa na presença do Senhor. Oremos. Ó Pai amado, obrigado, Deus, por esta meditação, por esse texto, e obrigado pela oportunidade que temos de refletir e aprender na obra de Jesus, manifesta e simbolizada na Páscoa, lá no Antigo Testamento, na história do povo de Israel. E depois cumprida, ó Deus, no tempo, quando o Senhor veio à terra e o Senhor, lá na cruz do Calvário, levou os nossos pecados. E ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus e reina gloriosamente. Louvado seja o Senhor. Que essas verdades tragam conforto, alento, alegria, paz ao nosso coração. É a nossa oração, Senhor, agradecidos por tudo. Abençoa cada família, a nossa igreja e cada irmão com a tua graça, nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.